Vamos lá, pessoal. Qual é a diferença, né? De fazer um processo, montar um processo sozinho ou contar com a ajuda de um profissional? Vamos lá. A parte, o que nós já comentamos, se vocês viram outros vídeos, vocês já ouviram esse meu comentário, que depende muito também do perfil de cada um, né? Do perfil, de qual a necessidade dessa cidadania para você agora, você tem tempo de esperar ou não tem tempo de esperar, né? A tua situação financeira em pagar um profissional ou não, a mesma coisa do despachante, de você ir lá no Detran fazer como cidadão os documentos do teu carro, pessoalmente, ou você tem que pagar um despachante e ele pega e faz tudo para você. O fato é que são duas escolhas. Eu digo para você que quanto mais você seguir a estrada de fazer sozinho, melhor é. Por quê? Depende do serviço, né? Se for simplesmente para te ajudar numa análise da documentação, né? Na análise de uma tradução, providenciar algum documento na Itália, ok, de você contar com assessoria, com um profissional, né? Com um especialista de cidadania italiana. Porém, para muitas coisas você pode fazer sozinho. Porque eu vejo que tem requerentes que interagem comigo, eu tô aqui na Itália, e falam, ai Marta, aqui no Brasil eu quero pagar alguém para fazer tudo para mim. Eu pego e digo, mas olha, eu te explico o que você tem que fazer, faz você sozinho. Você pode fazer online, você segue o passo a passo do que eu te digo e você minimiza o custo de pagar um advogado, que é advogado, mas não necessariamente tem que ser um advogado, é que os advogados pegaram esse gancho, essa linha, né, de colocar esse produto, esse serviço a mais na prateleira, né, e até dá mais, né, faz assim, coloca um chantilly, como se aquilo fosse uma coisa realmente, né, então para você ter uma ideia, interagindo com, enfim, com tantos e tantos requerentes, requerentes que pagaram assim absurdo de caro para um advogado, para ele fazer a ponte de solicitar as certidões no cartório, mandar traduzir e mandar apostilar. E geralmente o que o advogado faz? E nada de errado, é o trabalho dele, ok? Aqui eu não estou criticando a categoria por estar oferecendo esse serviço, nada a ver, cada serviço tem o seu valor, eu digo, tem advogado de 1.000, de 5, de 10, dentista de 1.000, de 5, de 10, cabeleireiro de 1.000, de 5, de 10, e aí vai. Então, cada profissional tem o seu valor, o seu preço, mas aqui o vídeo é para você, para te orientar. Qual a possibilidade? Qual a diferença? Por que fazer sozinho e fazer com um profissional? E eu tô explicando para você que você pode montar o teu processo sozinho. Você pode montar, o que você vai minimizar? Você vai ganhar, economizar? Por quê? Porque você vai interagir, você mesmo pedir suas certidões, você mesmo pagar e você vai pagar o preço real de quanto o cartório pediu pela emissão das certidões, você vai pagar pelo valor real do apostilamento no documento e pela tradução e pelo apostilamento, né? São 3 custos separados que variam, obviamente o preço variam dependendo da localização no Brasil, se em São Paulo é mais caro, Minas Gerais é mais barato, o Sul é mais barato, enfim, né? Então existem, obviamente, diferença de preços. Porém, você vai pagar direto. Geralmente um advogado vai falar assim, ele sabe aqueles valores, e aí ele pega aqueles valores e coloca um valor total em cima, né? Óbvio, tem um ganho sobre o apostilamento, sobre a tradução, e ele vai fazer o quê? Ele vai só fazer a solicitação, né? Assim, dentro da documentação em si. Aí, óbvio que depois tem uma questão de análise e tudo. Então, se você pode fazer sozinho, tem condições de aprender para fazer sozinho, você vai economizar muito, porque você vai gastar o quê? Você vai gastar com os custos desses documentos. Ok? Marta, mas se eu for fazer sozinho, sim, não adianta você também fazer sozinho e fazer errado. Porque o que acontece? Teve uma requerente no passado que ela estava com tudo pronto, traduzido e apostilado, ela foi fazer sozinha, e nem o cartório deu uma luz para ela, hein, que eles estão tão acostumados a fazer processos, a documentos para a finalidade de cidadania italiana, todas as certidões simples,
que aconteceu? Barato sai caro. Por quê? Porque ela teve que pedir todas as certidões de novo no formato correto, que era de inteiro teor, teve que traduzir tudo de novo e teve que apostilar tudo de novo. Então, ela teve novamente 3 gastos a mais, ou seja, se ela havia gasto um total, exemplo, de 2, ela gastou 4. Né? Por quê? Por falta de informação. Então, não adianta você providenciar o teu processo se você realmente não se envolver, não aprender qual é o formato, como que eu tenho que pedir no cartório, como que eu tenho que pedir essa tradução, como esse é o apostilamento, o que eu tenho que conferir e etc. Então, você tem que realmente fazer sozinho, providenciar sozinho, mas tem que providenciar certo, né? E agora, Marta, tá, então você tá aconselhando fazer sozinho, mas tá dizendo que eu tenho que aprender? Sim, são escolhas. Ou você vai pagar para alguém fazer para você, mas mesmo assim, num dos vídeos que leva a problemas no processo de cidadania, é você não interagir com o teu processo e não querer saber como funciona. Então, tem muita gente que paga e se estrepa, olha, grande, porque simplesmente tem coisas que saem errado, seja na montagem ou seja na fase 2 Itália. Então, se você vai fazer com um profissional, você tem que, repito, você tem de qualquer maneira, é uma coisa que você dedica para você, um investimento para você. Então, independente do teu cargo, da tua falta de tempo, né, da importância, sou executivo, sou médico, sou isso, sou empresário, não tenho tempo, você tem que ter uma noção de como funciona. Se você não quer ter retrabalho, gastos e perder tempo, tá? E aí você vai ou procurar um profissional ou você vai literalmente fazer sozinho o que eu digo. Não é nada complicado do jeito que falam na internet, a partir do momento que você se propõe realmente a aprender. Tá bom, pessoal? Então, aqui, o que eu sugiro é que se você for fazer o seu processo, se você tiver condições de fazer sozinho, faça sozinho. Conte com a ajuda de um profissional somente em algumas fases que realmente é necessária, ou para complementar um documento que está na Itália, ou talvez só para fazer uma análise, mas o resto, quando você estiver montando o teu processo no Brasil, né, com um guia, com uma orientação, é o suficiente para você montar o teu processo. E para fazer o processo depois como fase 2, dentro desse segmento que infelizmente está cada vez mais deteriorado por tanta fraude, por tantos problemas com assessoria, etc., se você for fazer o processo na Itália, seja com um profissional, seja sozinho, você tem que ficar aqui na Itália o tempo do processo. Então, quer que eu diga a sinceridade? Ainda assim, eu indico que você faça sozinho e pule a questão da assessoria, tá bom? É uma dica em base à minha experiência, em base ao meu histórico e principalmente em base ao cenário desse segmento aqui na Itália.